Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Meu nome é Marcelinho e vou fazer aqui com vocês a criação de cenário, o que a gente pode achar de interessante nesse domingo, dia 10 de julho. Peço que, por favor, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ajuda a gente bastante na divulgação do canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos que a gente sobe. A gente tem os videoaulas que a gente vai criando, né, ao longo da caminhada, se a gente acha que tem alguma coisa importante para acrescentar. A gente tem os Jogos do Radar e a gente tem o Fala Galera, que é um quadrinho que eu criei para comentar os jogos. Então ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com os amigos, ajuda a gente demais. Vamos falar então, a gente tem a Suécia. Quais são os jogos importantes? Ó, Elfsborg e AIK. AIK tá mal, né? Ah não, AIK é o terceiro. Quem tá mal é o Malmo. Malmo porque pela importância do Malmo no campeonato, né? O Elfsborg é o oitavo, o AIK é o terceiro. Ó, de alta pro AIK, hein? Últimos jogos entre eles. Tem a vitória do AIK 4-2, a vitória do AIK 1-0. O Elfsborg dentro de casa vem de 3 vitórias e 1 empate. E o AIK fora de casa vem de 2 empates e 1 vitória. Se eu vier fazer esse jogo aqui, 10 da manhã, eu vou ficar de olho num Leia, pior equipe no mercado de gols. Tô achando bem, não bem baixa aqui, mas odd de 3,30 podia ser um pouco mais parelha essa odd aqui. Mjällby e Häcken. Häcken que é o líder da competição. Em 12 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Mjällby é o nono. Dentro de casa ele é o oitavo, o Mjällby. 3 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu. E fora de casa o Häcken tem 3 vitórias e 3 empates, mas é fora de casa, né? Últimos jogos entre eles: 0-0, 1-1, 2-2 e 3-1. É difícil bater, hein? E a vitória aqui foi do Mjällby, né? Mjällby. Dentro de casa vem de 3 empates seguidos, o Mjällby. E fora de casa vem de 2 empates e 2 vitórias. Jogo complicadinho, hein? Jogo bem complicadinho. Vou ficar de olho aqui também no Leia, seu Mjällby aqui. Acho que vai ser difícil, né? Por conta da variação. Se der para buscar um back Häcken, vale a pena ficar de olho. Mas se por um acaso o Mjällby abrir o placar, ficar de olho nesse Leia aí, tá? E vou ficar também de olho no mercado de gols. Caso o jogo vá empatado ou caso o Häcken não esteja vencendo, pode ser que fique interessante esse mercado de gols. Kalmar e Sirius eu não irei fazer, porque é um jogo bem de meio da tabela e eu não estou acostumado a fazer esses jogos. Noruega, a gente tem Lillestrøm e Viking. Lillestrøm líder da competição, o Viking é o terceiro, que já foi o líder, já está 8 pontos atrás. Eu acho que o Bodo já ficou bem para trás, são 30 rodadas, faltam 18, ainda está obviamente no meio do campeonato. Mas, cara, são 11 pontos de diferença. Eu acho que o pior não são nem 11 pontos de diferença para o Lillestrøm, não. Eu acho que o pior são 8 pontos de diferença para o Molde, né? Porque o Lillestrøm pode começar a ratear. O Molde eu acho difícil, tá? Acho difícil o Molde perder vários pontos assim ao longo. Só se o Bodo tiver uma campanha muito bizarra, tá? Nos últimos jogos, o Lillestrøm dentro de casa tem 4 vitórias. E o Viking fora de casa tem 2 derrotas e 1 vitória. Essa aqui é Copa. Vem de 2 derrotas pelo campeonato. Aqui eu vou ficar de olho no back Lillestrøm, até porque eu estou torcendo pelo título do Lillestrøm, e de olho no mercado de gols. Molde e Tromsø. Dá para vir cravar um back Molde aqui a 1,57? Vamos ver. Molde dentro de casa tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos jogos do Molde são 3 vitórias dentro de casa. E o Tromsø tem 4 empates e 1 derrota, ainda não venceu. Os últimos jogos do Tromsø fora de casa, 1 empate com o Sandefjord, aqui é a Copa, e vem de empates na competição. Dá para ficar de olho aqui num back Molde, vamos ver se vai dar padrão. Odd 1,57, eu acho aqui que a odd poderia estar até um pouco mais baixa, tá? Poderia estar aqui perto de 1,40. Vamos ver se é alguma... Ó, o último jogo foi 3-0 pro Molde. Aqui foi um 3-3. Vem de 2 vitórias dentro de casa, né? Dá pra ficar de olho nesse back Molde aqui. Rosenborg e Jerv.
A equipe do Gerli é uma das últimas, né? Só não é pior que o Kristiansund. Mas 1,25 pro Rosenborg. 1,25 é muito. 1,25 na odd do molde, né? 1,25. Já é fora de casa. Copa. Venceu, perdeu para o Alisson 2-1. Daqui a Copa. Perdeu para o Vic 3-0. Para o Valerenga 1-0. Rosenborg dentro de casa. Venceu o Kristiansund 3-1. Empatou com o Haugesund 3-3 e venceu o Sandefjord 3-0. 1,25, cara, tá achando muito baixo. Não dá pra pegar 1,25 não. Não dá não. Só se der pra pegar um back no primeiro tempo, né? Se der padrão. Ou ficar de olho aqui também no mercado de gols. Pode ser que a goleada entre. Vamos ver. Manda até anotar aqui a goleada pra ficar de olho. Sandefjord e Alisson. Jogo bem do meio da tabela. Vou pular. Uma hora tem vários jogos aqui pra ver. Valerenga, 1,50, Valerenga que não vem bem, né? É o 14º, mas pega o último colocado, o Kristiansund. Dentro de casa, o Valerenga não vem bem, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E fora de casa são 5 derrotas, fez 2 gols e tomou 9. Últimos jogos do Valerenga dentro de casa, perdeu para o Bodo 1-0, perdeu para o Odd 1-0, perdeu para o Rosenborg 4-0. E o Kristiansund vem de derrota 3-1. E 2-1 para o molde. 1,50 dá para ficar de olho aqui nesse back. Só não sei se está valendo muito essa confiança para o Valerenga, tá? Eu venho aqui tentar, tipo, o Valerenga, como eu falo na temporada, é o time que sempre tem gol pra caramba, né? Aqui, ó, nos últimos 3 jogos. 7, 4 e 4. Mas nos últimos 2 jogos foram 2 derrotas por 1-0. Então, a produção da equipe vem bem fraca. Mas contra o último colocado, né? Dá a pena ficar de olho. E Haugesund e Rancan também vou pular esse jogo. Meio de tabela também. Tentar focar nos outros jogos. E para fechar, Brasileirão, Curitiba e Juventude. Curitiba em casa. Olha isso, Curitiba, hein? 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O segundo melhor mandante, o Coxa. Fora de casa, o Juventude. Olha como é que muda o Curitiba fora de casa. 2 pontos. Fora de casa, o Juventude tem 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Últimos jogos do Coxa dentro de casa. Venceu o Fortaleza 2-1. Perdeu para o Atlético 1-0, mas jogou bem melhor que o Atlético, né? Foi perder um gol de pênalti no finalzinho. Perdeu para o Palmeiras 2-0, normal. Empatou com o São Paulo, jogando bem. Venceu o Botafogo e venceu o América Mineiro. Juventude fora de casa vem de empate com o São Paulo. Derrota para o Atlético Goianiense, derrota para o Corinthians e empate com o Fortaleza. Dá para ficar de olho aqui num back Curitiba, vamos ver se vai dar padrão. Curitiba em casa é muito forte, tá? Esse jogo único às 11 horas do Campeonato Brasileiro, dá bem pra gente ficar de olho. Corinthians e Flamengo, teremos Corinthians e Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O último Corinthians e Flamengo pela Libertadores foi nas oitavas de final, né? Que o Flamengo passou, venceu, se minha memória não estiver ruim, tá? Venceu numa chuvarada no Maracanã 1-0, gol de pênalti do Adriano. E perdeu fora de casa por 2-1 com o gol do Wagner Love. Se minha memória não falhar. Tem que ver aqui como esse jogo vai ser um espelho perfeito, né? Tava comentando com os amigos de como o Flamengo jogou bem contra o Tolima, como fazia falta esse 4-4-2 no futebol brasileiro, né? Que foi como o Flamengo jogou. E conversando com um amigo meu que é técnico, ele fala que o Flamengo jogou bem, mas não dá muito para se iludir, porque jogou bem contra o Tolima desorganizado. Tinha Gabigol e Pedro que não marcava ninguém, tinha um Arrascaeta que marca muito pouco e um Everton Ribeiro que obviamente não é um marcador. Pegar um time do Corinthians fechado, que quando ataca só 2 volantes marcando, pode ser que o Flamengo se complique. Eu não concordo muito. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem e acho que o Flamengo dá para jogar com esse esquema contra Palmeiras, Atlético, Corinthians, contra quem for. Tem que ver se o Flamengo vai jogar bem contra um time mais forte, né? Corinthians dentro de casa é o 3º melhor mandante. Flamengo fora de casa não vem bem ainda, né? Tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Aqui eu venho para trabalhar um lei, a pior equipe em campo. As odds são muito parelhas. Se o Flamengo não começar bem, essa odd do Flamengo pode corrigir. Eu entendo um pouquinho o favoritismo do Flamengo, né? Pelo elenco,
Nem muito pela campanha, né? O Corinthians está acima do Flamengo. Mas pelo elenco que o Flamengo tem, né? Óbvio, a gente sabe que o Flamengo ainda vai subir na tabela. Mas tem que respeitar um clássico muito grande. Só de aqui poderia estar um pouquinho maior. Então vou botar aqui a correção de preço. Às 18 horas, Atlético Mineiro e São Paulo. 1,66 para o Galo. Essa odd eu tô achando um pouco baixa, hein? O desempenho do São Paulo nos últimos jogos vem melhorando, né, com o Rogério. Ao contrário do Turco Mohamed, né? Se fosse um time do Cuca aqui, eu concordaria com essa odd. 1,66. O Atlético é o melhor mandante da competição. O São Paulo nem é um tão bom visitante assim. Posso queimar minha língua no jogo, tá? Nos últimos jogos, o São Paulo empatou com o Atlético 0-0. 1-0 para o Atlético Mineiro, 3-0 para o São Paulo e 3-0 para o Atlético. Normalmente quem joga dentro de casa aqui vence, né? Só teve um empate para o São Paulo. Dá para entender um pouco essa odd, mas eu acho baixa, tá? Eu acho que pode ter aqui uma correção de preço. Não vou trabalhar aqui o lei, não. Vou tentar trabalhar mais aqui o mercado de gols. Tá bom? Santos e Atlético Goianiense. Santos demitiu o Busto depois de uma trágica, melancólica, decepcionante ou vexatória eliminação. O que vocês acham? Porra, eliminado pro time da Venezuela, dentro de casa. Ah, mas tem um jogador a menos. Cara, não quis jogar. Foi com um time bem misto aí, achou que ia atropelar fora de casa e dentro de casa. Viu o Palmeiras atropelando o Tátira, achou que ia ser igual. 1,95 tá achando baixo essa odd pro Santos, tá? O Santos dentro de casa é o 12º mandante. O Atlético Goianiense nem é um bom visitante assim, mas vem jogando bem os últimos jogos do Atlético. Para mim, são melhores de desempenho do que o Santos. Ó, o Santos empatou com o Tátira, perdeu para o Flamengo 2-1, empatou com o Bragantino e empatou com o Inter. 4 jogos sem vitória, dentro de casa. Fora de casa, o Atlético Goianiense perdeu para o Olímpia, mas bateu 2-0 em casa e se classificou. Empatou com o Ceará jogando muito bem. O Ceará não jogou bem esse jogo. Perdeu para o Palmeiras 4-2, mas daí é normal. E venceu o Fluminense 2-0. Mesmo com um homem a mais, jogou bem melhor que o Fluminense, tá? O Fluminense come a mais contra o América Mineiro, não jogou bem melhor assim. Eu vou ficar aqui de olho nessa correção de preço ao Santos. Pode ser que o Santos vença, um ânimo diferente com mudança de técnico, ainda não fechou com nenhum técnico, mas essa mudança assim de ar, né? Mas a situação de saúde baixa, tá? Vem para tentar trabalhar essa correção aqui. Fortaleza e Palmeiras, o Fortaleza que saiu da Libertadores, jogando muito mal contra o Estudiantes, né? A gente sabia da força do Estudiantes, a gente entrou na classificação do Estudiantes que valia a pena. É óbvio que a expulsão do Pikachu, que deve estar de saída para o Japão, pode ter sido o último jogo dele, agravou muito a situação do Fortaleza, mas acho que faltou um pouquinho de ímpeto para o Fortaleza. É aquela máxima do videogame, né? Perdido por 2, perdido por 1000, tinha muito o que fazer, era para ir para cima. O Palmeiras, que vem do Campeonato Brasileiro, de derrota para o Atlético Paranaense jogando dentro de casa e um empate para o Avaí 2-2, aqui foi Copa do Brasil, mas vem de 2 tropeços. O Palmeiras, que tinha uma gordurinha na liderança, já vê essa gordurinha perdendo, né? Se perdendo. Dentro de casa, o Fortaleza não vem bem na competição. Fora de casa, o Palmeiras é o melhor visitante. Dá para cravar a vitória do Palmeiras? Não sei, mas o Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo pela Copa do Brasil no próximo jogo. Fortaleza também tem, né? Contra o Ceará, mas é dentro de casa, não tem tanta viagem assim para fazer. Eu vou ficar aqui de olho, num back Palmeiras, mas não tenho tanta certeza assim desse back. E para fechar o jogo, o dia, Cuiabá e Botafogo. O Botafogo tem que ver essa escalação, porque o Botafogo perdeu de 3-0 para o América Mineiro, né? Tá praticamente eliminado da Copa do Brasil. O jogo vai ser na próxima rodada. Eu lembro que o jogo passado do Botafogo, contra o América Mineiro, foi numa semana seguinte, né? Foi um jogo isolado aqui, mas o próximo jogo é contra o América Mineiro. Se o Botafogo entrar aqui com o time titular, eu vou ficar de olho aqui no Lei ao Cuiabá. Se o Botafogo entrar com o time em reserva, eu vou ficar aqui de olho no Lei Botafogo. Beleza? Fechou? Domingo? Vambora? Ver se a gente passa aí mais um dia, mais uma semana com vários lucros e vários wins. Beleza? Valeu!